Minha gente, olha, deixa eu falar um assunto. Bom, tá tendo a operação da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ontem eu tinha dito aqui, olha, tem cheiro aí de novas operações da Polícia Federal em combate à corrupção. São 120 e tantos municípios de São Paulo que estão sendo alvos desta operação da Polícia Federal hoje, bandalheiras de toda a ordem. Um pedido de prisão, pelo menos um pedido de prisão que foi negado pelo juiz que está cuidando do caso, porque teria que ser solicitado a um outro foro, a outra instância. Significa que tem prefeito em exercício de mandato na linha de tiro. Ao longo da programação hoje nós teremos mais detalhes. E quero também, com a mesma especulação que fiz ontem, hoje deu certo, porque está aí a operação, né? Há indicadores de que novas operações de grande porte da Polícia Federal vão acontecer nos próximos dias ou nas próximas horas. Significa que as ações no campo do Ministério Público e da Polícia Federal estão caminhando, estão andando, estão produzindo fatos, levantando desdobramentos de operações anteriores, com documentos, com número de contas, com transferências bancárias e tal. Vai se chegando ao mundo concreto das bandalheiras, cada vez mais avançando-se nesse combate à corrupção, que é muito importante, a gente vai acompanhando por aqui. O assunto que está nas manchetes hoje, não predominante nas manchetes, mas com muito destaque, é a desistência ontem do ministro Joaquim Barbosa, que era pré-candidato do PSB à presidência da República, de jogar a toalha, confirmando de certa forma confirmando categoricamente o que há um ano e meio, já comentei isso aqui outra ocasião, ele fez uma palestra aqui em São Paulo e na sequência eu tinha sido convidado para fazer uma entrevista no palco com ele, um auditório muito grande aqui em São Paulo, 500 pessoas assistindo. Ele, quando entrou, foi ovacionado, todo mundo aplaudiu de pé. É uma figura que despertava e desperta muita admiração, boa parte da população, por razões diversas. E ele foi muito aplaudido e logo depois da palestra me cabia entrevistá-lo e tinha sido recomendado que não se falasse de candidatura à presidência da República. Ele tinha feito uma solicitação aos organizadores. E tudo bem, eles me falaram, não fala de candidatura quando tiver entrevista, ele não quer e tal, tá bom, tudo bem. Estava voltando à cena depois daquele afastamento dele, depois da saída do Supremo e tal. E eu perguntei, ministro, primeira pergunta, como é que o senhor está de saúde? O senhor estava muito mal com problemas de coluna, ele tem um problema gravíssimo de coluna, e ele disse, já melhorei muito, como eu me afastei da rotina de Brasília, eu pude cuidar da saúde, estou muito bem, estou até feliz por ter me livrado daquelas dores terríveis, estou fazendo um tratamento sério, sistemático. Eu digo, então quer dizer que a sua saúde está boa, ministro? Tá? E a candidatura à presidência da República? Ele ficou meio surpreso, porque o combinado é que eu não perguntaria, mas fiquei pensando, vou entrevistar Neymar, não vou falar de futebol, tem que falar com ele de quê? De data vênia, né? Embargos infringentes, dosimetria, não, era o que interessava. Ele tinha sido aplaudido pelas pessoas ali por ser um potencial presidente da República. E aí ele disse muito rapidamente, ele disse, olha, Boechat, eu não vou entrar nisso não, eles vão me devorar. Eles vão me devorar. Eu não sou desse meio, não tenho a formação necessária, os requisitos necessários para transitar nesse ambiente. Eu vou ser devorado por eles, eu não quero. E aí a entrevista seguiu. O que ele fez ontem foi, foi sucumbir a essa percepção pessoal, a esse sentimento. Na reunião que se seguiu, na declaração dele, na entrevista dele que se seguiu à reunião com o PSB recentemente, sua primeira reunião com a cúpula do partido, aliás, a única que veio a público, ele saiu da reunião e disse, olha, não há ainda problemas no partido para consolidar minha candidatura. Eu apareço nas pesquisas com uma boa pontuação para quem não se movimentou até agora. Não sei ainda como construiremos essa candidatura no partido e tal, há dificuldades, conversas e tal, mas também há uma questão pessoal, porque eu pessoalmente ainda não sei se quero ser candidato, se serei candidato. E eu cobrei do ministro isso aqui, vocês devem lembrar. Eu disse, ministro, desculpe, não dá para o senhor dizer que tem dificuldades partidárias, mas não dá 5, 6 meses da eleição para comandar um país com 208 milhões de habitantes, dizer se não sabe se quer. Isso aí o senhor tem que dizer.
Essa reflexão deve estar acompanhando o senhor e seu travesseiro há mais de um ano. Então não é possível que o senhor não tenha chegado a uma conclusão. Eu entendo que o senhor não tem um programa de governo, entendo que o senhor não tem um partido que já tenha lançado sua candidatura de forma categórica, entendo que o senhor ainda não tenha se declarado por esta razão candidato. Agora, e por dúvidas interiores, pessoais, essas já têm que estar superadas diante do desafio colocado à frente de quem pretende este pleito, né? E ontem, finalmente, o ministro tornou pública a sua decisão e a justificou como razões pessoais. Eu tenho muito a lamentar pela ausência dele na disputa e não o faço como os demais candidatos que ficam fazendo aquele tipo de lamento cínico, né? Todos adorariam o Joaquim Barbosa fora do pleito, porque ele, como todas as pesquisas indicavam, era quem tinha o potencial de crescimento mais imponderável, mais imprevisível. Ele poderia se tornar um fenômeno aí nessa eleição, porque está identificado, ou foi identificado como uma figura que responde a expectativas predominantes na sociedade brasileira, voltadas para o campo da conduta, da ética, da retidão, né, da maneira de agir na coisa pública. E ele construiu essa imagem. E não a construiu porque marqueteiros o fizeram, ou porque jornalistas amigos o fizeram. A construiu porque foi percebido assim pela sociedade brasileira, pelos atos que cometeu, que praticou, pelos enfrentamentos que teve, e não foram poucos. Então, o que é surpreendente é que há quem esteja comemorando a desistência de Joaquim Barbosa, supondo que ele jogou a toalha porque tem algo a ocultar na sua vida pessoal. É impressionante a leviandade desse tipo de raciocínio. Sabendo-se que a vida pessoal de quem entra numa disputa como essa vai ser completamente devassada, e tem que ser, esse é um dos preços que se paga para estar na vida pública, não existe privacidade, tudo passa a ser assunto de debate público, da cor da cueca aos atos praticados na mais tenra juventude, né? Não se aponta nada contra Joaquim Barbosa, entretanto, nesse campo. Nem mesmo sobre a cor da cueca que usa, que não se conhece, ou de algum deslize do passado que não se aponta. Ninguém diz, tem tal coisa e ele tem que explicar. Não tem coisa para explicar. Ainda assim, a insinuação paira no ar. Joaquim Barbosa desistiu porque tem alguma coisa a esconder. Se dermos crédito a esse tipo de leviandade, teremos que chegar à seguinte conclusão. Dos postulantes que permanecem ao Planalto, o ex-ministro, que estavam postulando o Planalto, o ministro seria então o único que se sentiu incapaz de pretender o maior cargo do país por entender ou saber que cometeu algum erro em sua vida, no passado. Restando comemorar então que os demais ignorem esses erros ou não os tenham, ou os neguem, ou os varram para debaixo do tapete, para continuar nessa política maravilhosa que todo mundo acha que não é própria para Joaquim Barbosa. É uma maravilha de raciocínio. Um homem público que sinta vergonha de algo que dizem que ele pode ter feito, embora eu não diga o que é. Um homem público que está nas manchetes há 4 anos e, a despeito dessa visibilidade, não se revelou nada, nenhum pecado que possa macular sua biografia, deixa a disputa alegando razões pessoais, interiores, internas, e a especulação passa a ser que essas razões pessoais, interiores e internas seriam hipotéticos pecados gravíssimos, que ninguém conhece, ninguém viu, ninguém apontou, mas sabe como é que é. Como eu não gosto de um candidato que expresse o sentimento de ética que tem que prevalecer, restabelecer-se na política brasileira, como tenho um pavor da ideia de que a discussão sobre a ética predomine sobre a discussão política, porque acho que isso é uma deformação, porque acho que isso é uma distorção, acho que isso é desqualificar a política, então eu vou começar a apontar o que não enxergo, não cheirei, não vi e não soube na biografia de um homem público que publicamente não tem mácula, porque afinal de contas eu preciso dizer alguma coisa para desqualificá-lo. Não podendo desqualificá-lo nesse conjunto, desqualifico-o na suposição de que a razão pessoal dele é uma razão que, ele estrangulou alguém quando era jovem, roubou um banco quando era jovem.
Um homem que saiu de uma família pobre, um negro, numa sociedade racista como a nossa, excludente como a nossa. Venceu, estudou, fez carreira pública, chegou ao mais alto cargo do judiciário brasileiro. Ali teve um comportamento divisor de águas no evento do Mensalão. Lembrem-se de seus embates com Gilmar Mendes, por exemplo. Lembrem-se de tudo que ocorreu antes do Mensalão e que virou nada. O Mensalão é o pai da Lava Jato. Vejam o que o país já mudou no campo do enfrentamento da corrupção em função da semente plantada no Mensalão. E agora a conclusão, dentro desse raciocínio patológico de quem aplaude a saída de Joaquim Barbosa por essas ocultas razões, é a seguinte: ficam na corrida presidenciais, sob aplausos dessa galera, aqueles que têm pecados graves, estes sim conhecidos, suspeitas explícitas, contradições notórias, oportunismo deslavado e tantos outros talentos, entre aspas, essenciais aos chamados políticos profissionais. Os escudeiros dessa escala de valores, doentia, comemoram a saída de Joaquim Barbosa como as hienas, segundo dizem aí, festejam os seus banquetes, comem carne podre e ficam rindo. É sensacional festejar a saída de Joaquim Barbosa. Essa visão policialesca da política não é policialesca. A política brasileira está tomada por quadrilhas explícitas. Salva-se um aqui, outro ali e tal. Quadrilhas são as que dominam o Estado brasileiro. Não querer enfrentar essa discussão como sendo uma discussão central no processo sucessório é um acerto de contas dentro de salões. Eu, Tucano, combino com você do MDB, que combino com você do PT, que combino com você do DEM, que combino com você não sei de quê, vão se juntando ali nos acertos de que a política é isso mesmo e de que esse ambiente não pode tolerar uma figura de fora, um marciano, que venha com esse discurso de moral, de ética, de bons costumes, de retidão. Não posso aceitar alguém cuja mácula não seja explícita. Eu preciso de alguém que seja facilmente atacável nesse campo, porque, afinal de contas, só este tipo de espécie transita na selva da política brasileira. E não é assim fora daqui. Esse papo de que a política é isso é uma mentira dos corruptos e de seus arautos intelectuais. Não é verdade que a política tenha que contemplar esse tipo de putaria que predomina na política brasileira. Isso é mentira. Não é assim em outros países, não é assim em outras democracias. Tem corrupção em todo mundo, mas vai ver a quantidade de corrupção que tem e as consequências. Saindo do campo das democracias, ontem, um ex-ministro da Fazenda, não sei o que, da China, considerado um sucessor natural de Deng Xiaoping, foi condenado à prisão perpétua. Passe muitíssimo bem. Vai apodrecer na cadeia. Não estou falando do exemplo, não é uma democracia, mas nas democracias o couro também come. E aqui fica esse papo de que, como Joaquim Barbosa não é um típico político, porque é de enfrentamento, não tem a malandragem da política, não tem a formação da... O que é a formação da política, considerando a política no Brasil? É o PCC, é o Comando Vermelho, é o PMDB, é o PSDB, é o PT. E não sou eu que estou criminalizando a política, nem a sociedade que está criminalizando a política. Não é a sociedade que está fazendo de sacanagem uma demonstração permanente de que quer trocar esses padrões, essa escala de valores. São eles que induziram a esse resultado. São eles que produziram essa imagem. Não é a sociedade que está na rua porque saiu de manhã de casa e resolveu sacanear os políticos. Não. Eles fizeram por onde? E é surpreendente, repito, que agora, mesmo fora do mandato, da disputa, o Joaquim Barbosa seja alvo de insinuações sobre sua história pessoal em tom de comemoração.
em tom de comemoração. É impressionante, impressionante. Lamento a saída dele, ele enriqueceu o debate, ou conduziu o debate, pelo menos em parte, para esse campo da ética. Muitos candidatos estão aí dizendo que não vão discutir ética porque não é uma questão central. É uma pena, é uma pena. A disputa continua indefinida. Mais ainda agora com a saída dele, quem vai herdar esses votos, esse sentimento do eleitorado? Vamos ver o que vai acontecer. Faltam menos de 5 meses para a eleição. Toca o barco.